Solicito do senhor secretário que faça a chamada dos senhores vereadores. Vereador presidente Fernando Bandeira. Presente. Alan. Presente. André. Presente. Carla. Carlos. Darcy. Presente. Divino. Presente. Francisco Paulo. João Paulo presente. Lúcio. Presente. Oswaldo. Pedrinho. Sandro. Acordo, senhor presidente. Havendo número regimental, declaro aberta a 57ª sessão ordinária da terceira sessão legislativa ordinária da 30ª legislatura da Câmara Municipal de Conselheiro Lafaiete. E sob a proteção de Deus e em nome do povo lafaiense, iniciamos os nossos trabalhos. Solicito do senhor secretário que proceda a leitura da ata da sessão anterior. Desculpa, gente. Desculpa. A ata da 56ª sessão ordinária da terceira sessão legislativa ordinária da 30ª legislatura da Câmara Municipal de Conselheiro Lafaiete. Realizada dia 17 de setembro de 2019. Na cidade de Conselheiro Lafaiete, Estado de Minas Gerais, no Palácio Legislativo Municipal, sob a presidência do vereador-presidente Fernando Bandeira. Às 19h30, na sala das sessões, com a presença de 12 vereadores, estando ausente a vereadora Carla. O senhor presidente declarou aberta a sessão expediente, convite da Assembleia da AMALPA, para a qual ficam designados o vereador Alan, Carlos, Chico Paulo e Fernando Bandeira. Correspondência da COTRES. Ofício do Executivo encaminhando as leis 5.986 e 5.987 de 2019. E em resposta aos requerimentos 148 e 149 de 2019. Indicação 134, 142, 143, 145, 146 e 147 de 2019. Requerimento 163 a 167 de 2019. Deram entrada em pauta o projeto de lei 38 de 2019, 12E 2019, 13E 2019, 32 de 2019. Palavra franca. Fizeram os vereadores André, Oswaldo, Lúcio e João Paulo. Ordem do dia. Aprovado em primeira e única discussão e votação, moção 26 de 2019. Requerimento 161 e 162 de 2019. Projeto de resolução 1 de 2019. Nada mais a tratar, o senhor presidente declarou encerrada a sessão, convocando os senhores vereadores para a próxima dia 24 de setembro, às 19h30. Para constar, foi lavrada a presente ata. Em discussão a ata, não havendo o que discutir aprovada a ata, seguem-se as assinaturas.
lá buscar os treinos ruins para nós. Não. Faz foi convidado porque você é Do jeito que nós dá sorte, vai chegar com a peste negra aí para nós. Vai trazer a peste negra para nós, Pedrinho. Peste negra. Tá na cara. proteção de saúde animal ou só dos cães? Aqui é a segunda saúde animal ou só dos cães? Proteção animal. Podia encher o avião e levar tudo. Pode ir, bater. Essa água não dá para ir, pode ir. É um projeto. Passaremos ao expediente. Convite. A Câmara Municipal de Conselheiro Lafayette convida para audiência pública, a fim de discutir os seguintes projetos de lei. Projeto de Lei 36/2019. Estima receita, fixa a despesa para o exercício 2020 e dá outras providências. Projeto de Lei 37/2019. Altera a nomenclatura de atividade e os anexos do PPA do quadriênio de 2018 a 2021, instituído pela Lei 5.883, 19 de dezembro de 2017. Altera o orçamento vigente e inclui projeto e dá outras providências. Cabe agora à sociedade, aos hospitais e entidades da sociedade civil organizada que trabalham com políticas públicas e sociais participar, debater e apresentar suas sugestões para o orçamento do ano de 2020. Os projetos encontram-se disponíveis no site da Câmara, www.conselheirolafayette.mg.leg.br/legislação municipal/matérias legislativas. Dia 9 de outubro, quarta-feira, às 18 horas, na Câmara Municipal de Conselheiro Lafayette. Audiência pública, para saber, audiência pública é um instrumento do diálogo estabelecido com a sociedade na busca de soluções para as demandas sociais. É um espaço de conversação aberto para a construção de soluções para as questões apresentadas pela comunidade. Ela propicia a troca de informações com o poder público, bem como o exercício e a prática da cidadania. A população deve comparecer para expressar sua opinião e ouvir autoridades sobre o assunto. Convite da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais para a audiência pública, que tem por finalidade debater a importância da reativação do transporte ferroviário de passageiros entre Conselheiro Lafayette e Belo Horizonte, no dia 27 de setembro, às 18 horas, no plenário da Câmara Municipal de Conselheiro Lafayette. Atendendo à solicitação da Comissão Extraordinária Pró-Ferrovias Mineiras, formulada com base em requerimento do deputado Glaicon Franco. Atenciosamente, deputado Tadeu Martins Leite, primeiro secretário, ao excelentíssimo presidente Washington Fernando Bandeira. Convite. A Associação Comercial, Industrial, Agropecuária e Serviços de Conselheiro Lafayette, ACIAS. A Agência para o Desenvolvimento de Conselheiro Lafayette, a ADECOL, e Prefeitura Municipal de Conselheiro Lafayette, juntamente com os parceiros, apoiadores e patrocinadores do evento, convidam para a solenidade de abertura da Grande Nacional dos Cavalos Campolina, Pônei e Piquira, que de forma inédita será realizada em Conselheiro Lafayette, dia 9 de outubro, quarta-feira, às 19 horas. Parque de exposição. Ofício do secretário de Fazenda, comunicando realização de audiência pública para demonstração e avaliação do cumprimento de metas fiscais do segundo quadrimestre de 2019,
será realizada no 1º de outubro, às 14h30, no auditório da Secretaria de Educação. Ofício do Executivo encaminhando a resposta ao requerimento 129/2019. Ofício do Executivo encaminhando a republicação da Lei Municipal 5.980/2019. Ofício do Executivo encaminhando as leis 5.988 e 5.989/2019. Indicação: necessidade de realizar fiscalização para que sejam tomadas providências para sanar a proliferação de pombos no Centro de Referência do Idoso. Vereador Oswaldo. Voto de pesar pelo falecimento de José Gomes Diniz, ocorrido dia 1º de setembro de 2019. De autoria do vereador Sandro. Assinar aqui também, tá, Sandro? Vereador João Paulo. E demais vereadores que queiram assinar. Voto de pesar pelo falecimento de Marinete Augusta Silva. De autoria do vereador Sandro, vereador João Paulo e os vereadores que queiram assinar. Voto de pesar pelo falecimento de Jona Martins da Silva. De autoria do vereador Sandro e demais vereadores. Requerimento 168. Vereador infracionado nos termos do artigo 192 do Regimento Interno, requer ouvir da casa na forma regimental, tendo em vista que alguns cidadãos nos informaram que as podas das palmeiras imperiais podem estar sendo realizadas de maneira inadequada e acarretar malefício às árvores. É necessária a aplicação de alguma técnica específica para a realização das podas e manutenção das palmeiras? Existe alguma avaliação periódica para testar se as palmeiras estão saudáveis? Todas as palmeiras existentes em locais públicos estão saudáveis? Há alguma palmeira imperial condenada? Vereador Fernando Bandeira. Requerimento 169. Caminho expediente ao procurador solicitando complementação à resposta do requerimento 62/2019, de autoria do vereador Pedrinho. Requerimento 170, também de autoria do vereador Pedrinho, encaminhar expediente ao procurador solicitando complementação às informações prestadas no ofício 22/2019, /PMCL, /Procuradoria, em resposta ao requerimento 69/2018. E também o 171, também de autoria do vereador Pedrinho, requer que seja encaminhado expediente ao prefeito e ao secretário de administração, solicitando que informe se está no planejamento da administração nomear até o final do prazo de validade do concurso público regido pelo edital 4/2015, homologado através do decreto 375, de 28 de dezembro de 2015, algum candidato aprovado, mencionando os cargos respectivos, salientando que o mesmo expira em dezembro deste ano. Que vai vencer agora em dezembro. Ele fez alguma coisa que presta. Comunicado 78. Comunicamos aos membros da Comissão de Legislação e Justiça que o projeto de lei 34/2019, de autoria do vereador André, e o 35/2019, de autoria do vereador Pedrinho, já se encontra à disposição da comissão. Prazo regimental de 15 dias. Encerrado o expediente, senhor presidente. Até que enfim você fez alguma coisa que presta. Passaremos a palavra franca. Estão inscritos os seguintes vereadores: José Lúcio de Souza Barbosa, vereador Sandro José dos Santos, vereador Chico Paulo e vereador Fernando Bandeira. Cada vereador terá o prazo de 5 minutos. Com a palavra, vereador José Lúcio. Boa noite, senhor presidente, novos colegas, funcionários da casa, público presente, pessoal da imprensa aí, Gina, Guilherme, sempre nos dá um prazer aí, pessoal do MFC também, sejam bem-vindos, Paulinho, meu amigo, Sãozinha, e todo mundo está aí nos dando o prazer da presença. É um exemplo realmente do movimento familiar cristão, a gente fica muito satisfeito com a presença de vocês. Bom, hoje primeiro eu vou começar cumprimentando minha queridíssima colega vereadora Carla Sassi, que foi
representar Lafayette lá, né, no terceira Conferência Internacional lá no Quênia. Está andando longe, vereadora. Uma conferência do manejo de cães para a saúde humana. E Lafayette, como foi eleita a segunda cidade da América Latina em prática de saúde única, né, que é a saúde animal, saúde humana. Então, é muito interessante e importante para a nossa cidade representada tão longe. Então, de parabéns e seja bem-vinda de volta às nossas sessões. Agradecer também o amigo Rolf e o Léo do DMT, que hoje rodaram comigo lá na Santa Matilde, algumas ruas, precisando de algumas de sinalização, alguns redutores de velocidade, e o Rolf e o Léo prestando um grande serviço no DMT. Falando também, agradecer também o pessoal da educação, Moisés, é um secretário que é um exemplo, né, no nosso município, a educação de Lafayette, realmente com índices fantásticos, né, no IDEB, e o Eduardo também, que é o diretor do CAIC, teve um evento da nossa Igreja Católica, o pessoal da Canção Nova fez um luau lá dia 14/9, foi um sucesso total. Queria agradecer o Moisés pelo empenho nas reformas que tem no ginásio do CAIC, o diretor Eduardo, que é sempre um super competente, querido por todos lá na comunidade, o Nilton Eletricista e todos que fizeram parte, né, para essa brilhante apresentação do Brás Oscar da comunidade de Canção Nova, foi muito interessante a apresentação. Né. E falar de hoje, vai então um requerimento meu aí. A gente teve uma reunião da Comissão de Saúde hoje com a secretária, com a Rita à tarde. A Rita é uma pessoa, companheira de longa data, pessoa muito querida, está muito bem intencionada, a gente sabe das dificuldades da saúde de Lafayette, mas a gente tem que buscar o máximo de informações possíveis para tentar ajudar a melhorar a saúde de Lafayette. Eu peço o apoio dos colegas, só isso e boa noite. Com a palavra, vereador Sandro José. Boa noite, senhor presidente, nobres colegas, funcionários da casa, Rogério, meu amigo, sempre muito bem-vindo a essa casa. Esperamos vê-lo mais e mais vezes. Movimento Familiar Cristão, meu amigo Guilherme, esqueci o seu nome, mas seja bem-vindo também, sempre. Os compadres, né? Os compadres. Bom, tem me chamado a atenção que há 2 anos atrás, em 2017, nós fizemos uma reflexão nessa casa, com o Gilmar e com a Renata, sobre a prevenção do suicídio e a preservação da vida. E a gente está vendo, de um tempo para cá, que algumas coisas não têm funcionado na sociedade. E foi matéria do jornal Correio, que o índice de suicídio tem aumentado demais da conta. E eu vou além. Eu tenho andado muito a pé e tenho reparado e observado no semblante das pessoas, buscando entender o que nós temos vivido hoje em Conselheiro Lafayette. E o que eu percebi é que eu tenho visto mais rostos tristes, mais semblantes tristes do que felizes. Eu acho que está na hora, e aí eu vou falar por Lafayette, né? Eu não consigo botar uma ordem social no Brasil, muito menos ainda não tenho competência para poder botar uma ordem social no Estado, e muito menos colocar uma ordem social em Lafayette. Mas eu tenho condição de alertar a sociedade para o caos que nós estamos vivendo
em relação à depressão. A depressão tem levado algumas pessoas ao autoextermínio, a um estado de loucura muito grande, que é a esquizofrenia. Tem levado algumas pessoas ao Alzheimer e pessoas novas. Nós não víamos isso há um tempo atrás. E é preciso que a gente pense ou repense a vida da gente. O que é mais importante para uma cidade? O que é mais importante para o povo? O que está acontecendo que nós, e aí a gente fala, nós governantes, nós povo, nós gente, seres humanos, cristãos, o que nos falta para que a gente acredite mais que é possível ser feliz? Está faltando fé? Está faltando estender a mão? Esse é o primeiro ponto que eu acho que a gente devia deixar como reflexão. Eu vou falar para os senhores e para as senhoras que esses últimos 2, 3 meses têm sido triste para mim. As pessoas que a gente tem perdido, algumas infartando por estresse excessivo, e é preciso rever isso. A gente tem perdido muita gente boa em função do desespero e do estresse. A gente tem valorizado muitas coisas materiais e a gente tem deixado de conversar um pouco mais. Mas o que me trouxe aqui também é para dizer que está bem encaminhado o projeto das cantineiras. E em muito pouco prazo, o prefeito estará enviando para essa casa aquela questão que começou lá em 2013, 2014, com promessas e mais promessas, da questão da redução. Tem algumas pessoas que questionam por que as cantineiras. As cantineiras são umas das tantas que essa casa olha. A gente conseguiu, junto com as cantineiras, fazer uma reunião com o prefeito que foi muito produtiva, e também estamos negociando e correndo atrás, cada um no seu ponto, através da insalubridade. Vem aí a Guarda Municipal, os agentes de trânsito, o pessoal da saúde. Essa casa não está, senhor presidente, é só para dar um alerta, porque tem algumas moscas de defunto querendo colocar coisa errada dentro dessa casa. Nós não estamos mortos em relação a isso. Nós estamos trabalhando calado. Cada um de nós tem trabalhado calado, né? E todos nós no mesmo sentido, no intuito de que nós consigamos trazer benefício para todo o funcionalismo público municipal. Um de cada vez, mas não esquecendo ninguém. Muito obrigado, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Chico Paulo. Bom, boa noite para todos, para todas, para a plateia aí. Ô, senhor presidente, eu fiquei muito triste esses dias. Eu vi nas redes sociais, um deficiente na cadeira de roda, dentro do ônibus da presidente, e quando ele foi descer do ônibus, ele não conseguiu descer do ônibus, porque o elevador deu problema. E ele filmou o motorista tentando consertar aquilo ali com um pau. Ele filmou tentando consertar com um pau. Isso aí foi à noite que eu vi na rede social. No outro dia de manhã eu ligo o rádio, aí, primeira coisa que eu vi, que o ônibus da presidente soltou o pneu dele na Vila Resende, bateu numa caminhonete, a sorte que não machucou ninguém, né? Mas, aí, aumentou 30%, né? Aumenta mais 5% para ver se vai melhorar. O problema aqui nós temos que acabar é com o monopólio dessa empresa. Enquanto não tiver outras empresas concorrentes aqui, não vai resolver isso aí. Vocês experimentam, dá mais R$5 de aumento para ela, para ver se resolve. Então, a desculpa era aumento, não é? Deu 30%, dá mais 5%, vê se resolve. Porque nós não temos quem fiscaliza, quem é que fiscaliza isso aí? Porque o Conselho de Trânsito não fiscaliza, o Conselho
o Conselho de Transporte não fiscaliza, ninguém fiscaliza. Quem fiscaliza é a própria empresa. Né? Então, senhor presidente, nós estamos correndo um risco aí, a nossas famílias, que eu tenho família aí que anda de ônibus, e hoje é o seguinte, eu não sei nos outros bairros, mas se você for para o bairro dos Moinhos, no horário de pico, você vai andar pendurado. Ou então sufocado lá dentro. Né? Porque a única forma que tem é essa. No outro mandato meu, nós tentou caçar a concessão da São Miguel na época. Mas teve vereador aí que não podia votar porque ela distribuía uns vários transportes e fazia falta para isso. Então não pôde votar, nós perdemos por um voto. E teve um outro que de vir para aqui, foi lá para São Miguel lá, para a garagem dela lá. Né? Não veio na reunião. Entendeu? Então, senhor presidente, o negócio está ficando sério, você já pensou. O ônibus solta um pneu. Numa descida, por exemplo, vamos supor que ele está lotado de gente. O que acontece, pode acontecer com esse ônibus? Pode acontecer dele entrar dentro de uma casa aí, ó, né? ou machucar muita gente. Então, isso, aumentar a passagem não resolve. Aumentar a passagem não resolve. Isso aí que eu falei que nós tentamos caçar a concessão dela, tem mais de 20 anos. Foi em 97. O Divina lembra aí, ó. Foi no começo do mandato nosso aí, 97. E aquela época nós ia caçar a concessão dela. Ó, a lubrificante queria pegar, a Teixeira queria pegar, a barraca queria pegar, certo? Um monte de empresa queria entrar aí. E a Teixeira ainda pôs uma proposta ainda, que a passagem estava a 60 e tanto. Não sei se era 65 na época. Aí ela falou assim, ó, se eu ganhar a concessão, eu vou voltar por 50 centavos. Porque era bom o valor. Então, hoje a gente se preocupa, eu me preocupo com isso. E a pessoa, se ônibus perder a roda descendo na minha rua ali, que desgraça que ele vai fazer, que ali o trânsito é muito grande. Ali sobe muito carro ali e muita gente pedestre, que não tem passeio para andar. Então, isso preocupa muita gente aí. Viu? Aumentou 30%, pode dar mais R$5 de aumento que vai continuar do mesmo jeito. O problema nosso é caçar a concessão da São Miguel, da presidente. Enquanto não caçar a concessão e não entrar 2, 3 empresas aí, vai ficar desse jeito. Né? Ficar desse jeito. Então, senhor presidente, obrigado, é só isso. Obrigado, vereador. Com a palavra, o vereador Fernando Bandeira. Senhor presidente, novos vereadores, funcionários desta casa, público presente, em especial a MFC, sejam sempre bem-vindos a essa casa. Já falei, vocês são exemplos, principalmente no nosso movimento da Igreja Católica. Espero que a gente possa ter mais exemplos dentro da nossa própria comunidade católica. Primeiramente, fazer uso da tribuna. Recebi uma ligação hoje, mais cedo, do assessor jurídico do deputado Graicon Franco, pedindo que passasse o convite aos demais vereadores, né, da audiência pública sobre a importância da reativação do transporte ferroviário de passageiros entre Conselheiro Lafayette e Belo Horizonte, que vai ser realizado agora dia 27, né, que dá sexta-feira, às 18 horas, nessa Casa Legislativa. Então, peço aqui a todos os vereadores, aqueles que puderem, a gente sabe que todos têm os seus compromissos, que possam se fazer presentes, porque é um tema de grande valia, né? Eu acho que a gente tem que sair na frente, ainda mais que esse pedido foi do deputado da nossa cidade, o deputado Graicon Franco, então a gente tem que apoiar, né, a ideia do nosso deputado e também da importância que é esta audiência, né? Eu acho que Lafayette vai sair na frente. Eu sei que isso aqui não deve ser reativado de momento, né, mas assim, no futuro, que seja daqui 1 ano, 2 anos, mas que pelo menos Lafayette deu o pontapé inicial, né, e a gente tem que apoiar essa medida. Também fazer uso dessa tribuna, vereador Chico Paulo, eu até ia
falar também a respeito desse assunto da aviação presidente. A gente está ouvindo aí que teve mudança de proprietários, né? E hoje mesmo, na parte da manhã, era 7h15 da manhã, eu chegando no meu escritório, um cidadão me abordou e falou: Fernando, eles já estão pintando um ônibus de vermelho e branco, mas e os ônibus novos? Aí eu falei, né, o que eu ouvi falar foi que viria uma frota, acho que de 35 ônibus, se eu não me engano, os novos, mas eu acho que é entre um prazo até 90 dias. E a gente fica preocupado, vereador Chico Paulo. Vossa Excelência tem total razão. No decorrer da semana, teve esse acidente, né, acho que no bairro Vila Resende, o ônibus veio assaltar a roda da frente, se eu não me engano, e também aqui perto do EPA, se eu não me engano, falaram também que tinha um ônibus lá com um problema na roda dianteira. E aí, isso, estou passando aqui o relato de um cidadão, né? E depois, durante a semana, encontrei com mais outras pessoas, falaram: Fernando, o ônibus estragou em tal lugar. O ônibus mais cedo, fui pegar um ônibus e estragou. Aí o outro mais tarde estragou. E a gente fica preocupado. Aí hoje cedo, eu conversando com um rapaz, amigo meu, ele é caminhoneiro, eu fui e perguntei, ele falou: o que que leva um ônibus vir assaltar uma roda, né? Aí ele falou: Fernando, ó, eu, pelo pouco que eu entendo de caminhão, é falta de manutenção. Ele falou a palavra, eu vim gravando e chegou aqui na hora, eu esqueci. Hein? Não, tem uma outra palavra que ele falou que não, com certeza não deve estar tendo essa determinada manutenção. Justamente. Então, a gente fica preocupado, porque aonde que aconteceu lá na Vila Resende, parece que o ônibus já estava chegando próximo ao ônibus, pelo que eu identifiquei na foto, acho que ele já estava chegando próximo ao ponto de ônibus, e ali com certeza estava reduzindo a velocidade. Agora imagina, Deus está permitindo esse ônibus descendo a avenida aqui, ou descendo, né, igual vai para Vila Resende, descendo ali a Chapada, a Duque de Caxias, ao estrago. Então a gente fica preocupado aqui, não estou aqui criticando a empresa, a gente quer que a empresa tome o mais rápido possível um rumo, né, que traga tranquilidade aos nossos munícipes, porque muitas das vezes a gente vê o cidadão reclamando, e com razão. A gente sabe da dificuldade que as empresas estão passando hoje, tudo muito caro, mas a partir do momento que a empresa prestar um bom serviço, pode ter certeza, quando se fala em aumento, o cidadão, ainda mais o brasileiro, ele paga as suas contas com vontade, mas também tem que ter a recíproca, né, das empresas, um serviço prestado de boa qualidade, e infelizmente já tem anos que a gente não tem visto isso no nosso município. Estou quase finalizando, senhor presidente. Outro assunto também, sempre usei essa tribuna aqui para falar a respeito da área da saúde, eu estou ficando muito assustado de pessoas que têm me procurado, uns com ressonância magnética, outros com tomografia, outros, hoje mesmo um senhor me procurou com endoscopia, vereador Lúcio, Vossa Excelência que trabalhou e trabalha, né, na área da saúde, tem 2 anos que ele está com um pedido de endoscopia, junto ao SUS, e aí ele chegou perto de mim hoje e falou: Fernando, eu não estou aguentando mais, estou sentindo muita dor no meu estômago e tal, e aí eu sempre falo aqui, né, eu lembro que o vereador Sandro uma vez me chamou a atenção aqui, né, vereador, que eu falo que a gente tem que fazer uma vaquinha, né, chamada vaquinha, para a gente ajudar os nossos irmãos, né, cada um contribui com um valor, para que a gente não possa deixar a pessoa sem ter uma assistência. Mas aí a gente pega uma reflexão e fala assim: gente, são tanto dinheiro lá em cima, né, tantas coisas esbanjadas lá, e o povo aqui embaixo pagando o pato. Eu acho que não é justo, né? Eu acho que está aí o governo do Jair Bolsonaro, eu acho que eles tinham que frisar um pouco mais na área da saúde, porque a saúde e educação é a base. Então eu estou ficando assustado, vereador Lúcio, tanta demanda, né? Infelizmente, com o crescimento do desemprego, muitos pais de famílias que tinham, né, seus empregos, tinha o seu plano de saúde das empresas, hoje estão migrando para o SUS, porque não tem, né, o emprego, e com isso perderam também a carência do seu plano de saúde. E aí a gente fica assustado em ver o cidadão recorrendo e não tendo
do poder público a devida assistência. Então fica aqui o alerta, né, que a gente possa pedir primeiramente ao Papai do Céu para que possa iluminar a cabeça dos nossos governantes, principalmente lá de cima, que possam começar a criar um pouco de vergonha na cara e fazer a reforma de cima para baixo para poder sobrar um pouco de recurso aqui para ter um conforto melhor para os nossos cidadãos. Muito obrigado a todos, boa noite. Obrigado, vereador Fernando Bandeira. Com a palavra, o vereador João Paulo. Senhor presidente, senhores vereadores, funcionários, o público aqui presente, boa noite. Senhor presidente, eu só espero que dessa vez eles não culpem o motorista e mandem ele embora, né, como da outra. A gente torce para que isso não aconteça, né, Chico Paulo? Porque da outra vez a culpa foi do motorista e um pai de família ficou desempregado. É um absurdo essas carroças que estão carregando as pessoas em Lafayette, porque isso a gente não pode chamar de ônibus, não. Toda hora que você está parado na avenida, você escuta uma bateção, você pode saber que tem um ônibus da Aviação Presidente do seu lado. E agora eles estão maquiando, eles estão pintando os ônibus. E o que chama atenção é que a concessão termina em 2021. A concessão do transporte público termina em 2021. Então a gente tem que ficar de olho, que a empresa foi vendida agora, faltando um ano para a concessão terminar, a gente tem que ficar de olho nisso. E conversando no final de semana com o vereador André, nós estamos terminando de fazer um requerimento, pedindo todas as fichas técnicas, todas as cópias de documento, tudo relacionado a esses ônibus. Porque um ônibus, para soltar uma roda, ele tem que estar muito tempo sem ver uma oficina, muito tempo sem ver um mecânico, porque não tem condição de soltar uma roda de um ônibus assim. Senão a gente não vê isso todo dia, não. Um ônibus, um carro soltar a roda todo dia. É um absurdo uma coisa dessa, é um absurdo, colocando em risco a vida dos usuários e dos transeuntes, né, de terceiros. Uma vergonha essa Aviação Presidente para nós, lafaietenses. E a gente que está aqui também, a gente sente mais vergonha ainda, porque a gente não tem poder para fazer, a gente não tem poder para tirar esse povo daí. Eles estão aí comendo o dinheiro da população há mais de 20 anos e a gente não tem o poder de tirar eles. Infelizmente, o vereador Chico Paulo disse que em 97, quando eles iam tirar, alguns não concordaram com isso, mas eu tenho certeza que se fosse hoje, vereador Chico Paulo, nós teríamos, e isso fosse nesta casa, nós teríamos 13 votos contrários a ela, porque não existe essa Aviação Presidente não existe. E o que chama atenção também é que em São João del Rei, lá tem passagem para estudante, que nós tentamos aqui, não conseguimos, e a mesma empresa. Em Congonhas, a gente não vê tanta reclamação igual daqui. E por que aqui em Lafayette é dessa maneira? Por quê? Que o que sobra nessas outras cidades vem para cá? Os ônibus que estão ruins lá, que eles não aceitam mais, vêm para cá. Por quê? E por que a gente tem que engolir isso? A gente fica chateado e indignado com isso. A gente, infelizmente, fica de pé e mão atada, mas o Ministério Público tinha que investigar isso. Porque nós temos uma lei municipal que não permite um ônibus com mais de 10 anos de uso rodar em Conselheiro Lafayette, os ônibus do transporte coletivo. E eu aposto com vocês que todos os ônibus que rodam hoje em Conselheiro Lafayette, não vou dizer os micro-ônibus, mas os ônibus grandes, todos eles, eu aposto com vocês, que se a gente for lá e ele for honesto com a gente e mostrar realmente os documentos dos ônibus, eu tenho certeza que todos eles têm mais de 10 anos. Todos eles são verdadeiras carroças, sucatas. Ônibus que não dão segurança e não dão qualidade, não dão qualidade no transporte, conforto, é uma vergonha. Outro assunto, senhor presidente. Esse final de semana eu estive conversando com o vereador André, vereador Fernando Bandeira. Como nós fomos autores da audiência pública da Copasa, nós estamos terminando de trabalhar um projeto de lei e uma ação popular contra essa cobrança do 100% de esgoto, porque não pode continuar. A gente viu até ter um deputado querendo transformar isso em lei estadual, na não cobrança, mas a gente vai entrar com uma ação popular, nós já estamos trabalhando em cima dela, e um projeto de lei também, porque a gente não pode deixar cobrar isso enquanto a cidade não está coberta 100%. Porque como que a gente vai pagar um serviço que não é utilizado? Ela tem que primeiro cumprir todas as suas obrigações do contrato, ela tem que levar água lá no Rancho Novo, ela tem que levar água no São Vicente, levar água lá no Gagé, tem que levar água em todos os lugares, para depois ela vir levar o esgoto em todos os lugares. E depois, se for legal isso, ela cobrar. Mas ela vai ter que discutir na justiça, porque nós vamos entrar com uma ação popular, vamos pedir uma liminar, pedindo a suspensão dessa cobrança. Porque é um absurdo uma pessoa pagar R$100 de água e 95 de esgoto.
Uma pessoa gasta R$100 de água e paga R$195 de conta de água por mês, senhor presidente. A gente não pode deixar mais. Então, uma vergonha isso. Vem a Copasa, faz o que quer. Vem a Aviação Presidente, está aí 20 anos fazendo o que quer na nossa cidade. A gente tem que fazer alguma coisa. Não podemos deixar que essas mazelas continuem. Infelizmente, não está na nossa mão, mas a gente vai levar para o judiciário que ele tem a caneta para resolver tudo. Numa canetada só ele resolve essa cobrança de água, na outra canetada ele vai lá e resolve esses ônibus velhos que estão andando aí, e ele tem o poder. Então a gente vai levar para ele para ver se eles tomam alguma providência, porque da maneira que está não pode. Para finalizar, senhor presidente, gostaria de cumprimentar você, cumprimentar também a todos os funcionários da casa, que fizeram uma belíssima sessão na quinta-feira, no Colégio Estadual. Parabéns pela organização do evento. Agradeço também a escolha de meu nome para falar em nome desta casa. E também não poderia deixar de cumprimentar a vereadora Carla, que esteve representando a nossa cidade, lá na África, né, vereadora? A nossa cidade é uma das poucas da América, né? Ou a única da América, não sei, a única do Brasil, né? Com um selo lá que proteção animal. E Vossa Excelência é uma grande... a cabeça, né, dessa luta na causa animal. Então, Vossa Excelência e demais pessoas que engajam nessa luta, nossos parabéns e que nós continuamos assim, de exemplo, de coisas boas para o mundo inteiro. Muito obrigado, senhor presidente. Passaremos à ordem do dia. Requerimento 163. O vereador infracionado na forma regimental requer que seja encaminhado expediente a senhora Rita de Cássia, secretária de Saúde, e a senhora Graciele Romão, coordenadora da atenção básica, solicitando informações acerca do tempo de espera para consultas com especialista e realização de exames especializados, a seguir relacionados: angiologia, cardiologia, dermatologia, ginecologia, nefrologia, endocrinologia, neurologia e neuropediatria, urologia, otorrinolaringologia, ortopedia, cirurgia geral, mastologia, EEG, ECG, ecocardiograma, cateterismo, angioplastia, endoscopia e colonoscopia, ultrassonografias, ressonância magnética, tomografia e exames oftalmológicos. Vereador Lúcio. Em primeira e única discussão e votação, o requerimento de número 163/2019. Em discussão? Peço a palavra. Com a palavra, o vereador José Lúcio. Boa noite a todos novamente. Bom, eu falei na última sessão aqui que eu ia começar a fazer requerimentos para ter mais informações da Secretaria de Saúde a respeito de consultas especializadas e exames que, infelizmente, a gente vê que está demorando na faixa de 2, 3, 4 anos e pessoas têm tido o quadro de saúde muito agravado, né, devido a essa demora. Já falei até com a secretária hoje na reunião aqui hoje à tarde. Eu acho que isso é fazer política pública, a gente saber o número de pessoas na fila de espera para junto, né, a Câmara com a Secretaria de Saúde e outras pessoas para ver para uma política de saúde pública, onde a gente pode ajudar essas pessoas para diminuir esse tempo de espera. E conto com o apoio dos colegas. Continua em discussão. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, a vereadora Carla Sassi. Boa noite, presidente, todos aqui presentes. Só para complementar o que o vereador Lúcio falou, hoje foi nossa reunião mensal, né, da Comissão de Saúde com a Rita, secretária. Foram quase 4 horas de reunião, como vem sendo todas as reuniões mensais. Todas as reuniões da Comissão de Saúde, né, desde o início da atual legislatura, tem a pauta antes e tem a ata posterior. Então, quem tiver interesse, a gente tem tudo relatado em todas as reuniões mensais aí que a gente vem fazendo no decorrer desses anos. Uma situação que foi até levantada pelo vereador Pedro Américo foi a respeito da utilização do CISAP para desafogar os exames, né, oftalmológicos e as pequenas cirurgias também. E a Rita ficou, né, de avaliar essa possibilidade para se fazer em forma de multirões, para desafogar principalmente a questão da oftalmologia, que é uma demanda reprimida muito grande no município. E o próprio CISAP
A reunião foi 2 semanas atrás, aqui nessa casa? Foi, Pedrinho, que você participou? Reunião nossa com o CISAP. Tem 2 semanas? Tem 2 semanas, né? 15 dias, isso, 2 semanas. Eles também colocaram até a questão do neuropediatra, que eles também não têm, né? Neuropediatra em atendimento, né, através do consórcio, que eles iam realmente tentar, mas é uma demanda alta e que a gente não tem um número de profissionais na região, né, para conseguir atender o número de pessoas que precisam. Então, né, a utilização do CISAP para desafogar essas necessidades. Hoje, na reunião, a Rita ficou de avaliar para, na próxima reunião, que é no dia 24, eu acho, de outubro, para ela já ter uma resposta mais concreta sobre isso. Obrigada. Continua em discussão. Com a palavra, o vereador Sandro José dos Santos. Boa noite, senhor presidente, nobres colegas, funcionários da casa, público presente. Na verdade, essa demanda é uma demanda reprimida já de governos para governos. Né? Existe uma falta de dinheiro, sim. Existe uma omissão do governo estadual. Existe um descaso do governo federal. A prova que há um descaso com o governo federal, que dos 8 bilhões que o governo diz ter economizado, só 700 milhões vai para o SUS. O resto vão ser distribuídos nos outros ministérios. Então, não estou vendo como prioridade do governo estadual e do governo federal a saúde do povo. É preciso, e a curto prazo, que isso daqui, que Vossa Excelência está pedindo como informação, se torne prática, porque senão a coisa vai ficar pior. Se está feia, vai ficar horrenda. E aí eu vou citar uma situação que eu vivi no Rio de Janeiro, quando minha filha estudava lá. O governo, ele tinha caminhões que prestavam serviços de exames e consultas. Mamografia, ecocardiograma. Então, tinham várias carretas equipadas e elas iam viajando pelas cidades, suprindo a necessidade daquelas pessoas. Não sei se é o mais viável comprar o equipamento, mas talvez fosse mais viável tornar a nossa rede particular um pouco mais atrativo junto ao município. Eu acredito muito mais que uma clínica prefira fazer um exame pela prefeitura por R$100 do que se sujeitar a ter que fazê-lo por 20 pelo SUS. Então, é uma questão, talvez, também da gente começar a negociar isso. Me preocupa muito, vou dizer por quê. Hoje, uma cirurgia simples de pedra nos rins, para retirada de pedra nos rins, o processo está custando em torno de R$5.000. Tem que ir lá na defensoria pública, para ir na promotoria, para ir para juiz, para poder determinar, para a pessoa ficar 6 meses gemendo na cama, tomando morfina, para bloquear o dinheiro, para fazer a cirurgia. Permite a parte, vereador? A senhora tem a parte. Você está correto nisso que você está falando. Inclusive, hoje, na reunião, a gente questionou sobre a situação que Lafayette vive da judicialização da saúde. E muitas dessas especialidades acabam realmente na justiça, né? Seriam de responsabilidade do Estado, como ele não está cumprindo, o município acaba arcando com esse ônus. E aí ela nos informou que são direcionados R$150 mil para esses casos de judicialização, e que hoje o município está gastando já quase 600 mil. Não foi isso? Esse valor? De 150 mil, 600 mil que está gastando. E muitos desses casos, se fossem tratados lá no início,
a situação já seria, né, muito diferente, infelizmente. E obrigado, vereadora, pela contribuição. E o interessante é o seguinte, a gente sabe que não é tão fácil quanto a gente espera que fosse, a questão de uma negociação, mas penso eu que bem negociado com o médico, que faria o SUS, essa cirurgia de 5 mil por R$300, negociar com ele para fazer a 1.000 e com 5 mil eu consigo fazer 5. Não sei se é possível, não sei se é permitido, não sei se é legal. Quer dizer, legal nos dois sentidos. Legal na questão da legalidade da lei, não sei se é, mas que seria muito legal se conseguisse fazer, seria. Porque a gente está gastando dinheiro demais da conta, né, com coisas necessárias, sendo que a gente poderia estar dando uma envergadura, um dinamismo maior e atendendo um número maior de pessoas. Na questão da oftalmologia, por exemplo, a gente sabe que está tendo os mutirões para cirurgia de catarata. E tem funcionado bem. Talvez não está perfeito, mas tem funcionado bem, sim. É em torno de 30, 40 cirurgias a cada 1 ou 2 meses. Então, tem atingido uma certa demanda. Que isso sirva de exemplo. E aí a gente vai voltar para aquilo que a gente vem discutindo desde o princípio do ano, né? Que é a campanha da fraternidade. Por que a gente não desenvolve uma política pública voltada para a saúde, uma dentro de cada aspecto? Não precisa ser uma generalizada, atendendo todos de uma vez, mas se a gente começar a eliminar o caso por caso, se a gente começar a zerar mamografia, angiologia, vai chegar num ponto que nós vamos ter uma saúde equilibrada. Muito obrigado. Continua em discussão. Senhor presidente, Com a palavra, vereador Alan Teixeira. boa noite a todos. Gostaria de estar parabenizando o Lúcio, excelente requerimento, Lúcio, né? A gente acompanha a sua luta aí e dos demais, né, pela saúde. E você falou bem, o nosso intuito aqui é de ajudar, criar mecanismos aí, o que a gente pode ajudar nesse sentido, né? E eu vejo que às vezes falta transparência para o cidadão a respeito desses exames. Muitas vezes eles vão procurar e sempre a resposta é que esses exames estão em análise sem prazo definido, né, para fazer esses exames. Essas consultas também, né? Então, eu acharia até bom que a administração, às vezes, ela disponibilizasse mais dados para o cidadão, o que está vindo de verbas federais, estadual, do município, o que tem sido feito com essas verbas a título de exame, até para a gente ter uma transparência melhor nesse sentido, né? E também para orientar a população, através dessas informações, em quais governos futuros iremos votar. Porque quais que cortaram mais a saúde, quais que investiram mais. Então, se a administração tivesse esse mecanismo de transparência do que está vindo e do que está sendo feito, eu acho que, né, que seria uma saída também para a gente ter essas informações. E, realmente, o vereador Sandro também falou assim, dessas cirurgias, as pessoas estão sofrendo demais e o que está gastando com a judicialização está em excesso, né? Então, é isso aí, o que a gente puder ajudar. Nós estamos ao lado da secretaria, né? A gente vê o esforço da secretária Rita e estamos à disposição aqui também. Continua em discussão. Peço a palavra. Com a palavra, vereador João Paulo. Senhor presidente, a gente só espera que o município tenha também ajuizado a ação. Todas essas que as pessoas entram contra o município entra contra o Estado e a União para a gente reaver esse dinheiro. Porque muitas das vezes
a obrigação do Estado, que ele não cumpre, e do governo federal, que não cumpre, e o juiz manda um despacho e o município tem que cumprir. Então, a gente espera que também nós estejamos, enquanto município, ajuizando a ação contra os outros entes da federação. Senhor presidente, só um aqui que eu gostaria de salientar, neuropediatria. Não sei se todos os vereadores conhecem lá, o CAPS infantil, né, vamos dizer assim, e a maneira como funciona lá. Os que não conhecem, eu peço para conhecer lá, porque eu tenho uma conhecida minha, e o filho dela faz um tratamento lá no CAPS. E lá você liga e consegue marcar a consulta dentro da mesma semana. Nem consulta com plano de saúde a gente consegue assim. E lá eu posso falar que há 15 dias atrás a pessoa ligou e marcou a consulta para dentro da mesma semana. Então, a neuropediatria, eu tenho certeza que funciona hoje em Conselheiro Lafaiete. Apesar das dificuldades das pessoas com insumos materiais, com a falta de algumas coisas, que eles fazem lá, até vaquinha entre eles para não faltar, mas a consulta, as receitas lá tem funcionado. E a gente podia pegar isso de exemplo para os outros, né? Vamos consertando cada hora um, cada mês um, que as coisas vão chegando no lugar, como disse o vereador Sandro. E o que a gente não pode deixar acontecer de maneira alguma é, como foi dito aí, a pessoa com uma endoscopia, 2 anos. Isso jamais pode acontecer, né? Porque você estava com um probleminha, esse probleminha já virou um problemão. Então, a gente espera que cheguem essas respostas e que, com base nessas respostas, a gente possa ver o que pode ser feito. E também acho, vereador, que Vossa Excelência também, que já está nessa luta, poderia solicitar quanto é gasto com cada uma desses tópicos aqui, quanto é gasto do município com cateterismo. Nós tivemos aqui um parente de um funcionário dessa casa aqui que ficou internado no pronto-socorro mais de 3 dias, precisando de um cateterismo e não conseguia, precisando de uma vaga em Barbacena, não conseguia. Então, as coisas estão ficando cada vez mais difíceis. Então, a gente espera que uma luz no fim do túnel, porque senão as coisas vão ficar piores ainda. Então, eu só gostaria de salientar aqui que a neuropediatria funciona. Eu tive lá no local e conversei com os funcionários, conversei com o médico. Então, lá, não tem nem um mês que eu tive lá. Então, lá eu tenho certeza que funciona. E a gente podia ver lá por que lá funciona e os outros lugares não, né? A gente pegar de exemplo lá o que tem de diferente lá para a gente implementar nos outros lugares. Então, só gostaria de salientar aqui que a neuropediatria, aqui, o CAPS infantil, no meu ver, ele não se enquadra nessa outra, junto com essa turma toda aqui, não. Mas Vossa Excelência tem nosso apoio. Continua em discussão. Não havendo que discutir em votação, os vereadores concordam com o requerimento 163/2019, permanece como então. Aprovado o requerimento. Requerimento 164, vereadores infracinados na forma regimental. Quer que seja designada uma reunião nesta casa para discutir o serviço do estacionamento rotativo e o contrato de concessão, e sejam convocados para a reunião o responsável pela Secretaria Municipal de Defesa Social, o representante do órgão municipal responsável pela fiscalização e controle da concessão do estacionamento rotativo, o representante da Procuradoria do município e o representante da concessionária do Serviço Público, TIMOB, que o município encaminhe todos os documentos sobre a concessão do serviço público, com antecedência de 10 dias da reunião designada, vereador Alain, vereadora Carla, vereador Fernando Bandeira. Em primeira e única discussão e votação, requerimento 164/2019. Senhor presidente Lúcio, peço a palavra. Com a palavra, vereador Alain. Então, a gente pede o apoio de todos aí, sabe, os colegas, porque o objetivo de estar convidando essas pessoas é para, mais uma vez, tentar a gente levantar os pontos falhos e o não cumprimento de algumas cláusulas contratuais. Essa casa aqui, de tanto bater na tecla aí, que só estavam vendendo os R$10, né? Que só tinham que comprar R$10. Hoje, a gente já vê que os vendedores na rua já estão vendendo a R$2.
né? Isso aí foi uma luta nossa também aqui desta casa. Falta também olhar a questão do fracionamento, né? Que o nobre professor Oswaldo sempre fala também, briga por isso, né? Sobre o fracionamento de horas. E, mais recente, essa questão aí dos MEIs, né? A gente quer ver se o contrato prevê que várias empresas, mesmo que de porte pequeno, possam fazer a prestação de serviço para a concessionária Timob, né? Então, nós queremos saber se está havendo esse cumprimento, né? Aí a gente pede o apoio aí de todos. A gente tinha acabado de falar aqui sobre a Copasa, que ela faz na Lafayette, e dá a entender que é terra de ninguém, porque essa empresa Timob também, ela tem a mesma postura. Já visto aí a manobra das contratações, a quebra do vínculo empregatício. Hoje as pessoas que trabalham para essa empresa se tornaram MEIs, que é o microempreendedor individual. Então, quer dizer, você cria uma empresa para poder prestar um serviço para ela. Quebra o vínculo empregatício, ela não tem passe integralista, e tem que ver, como o vereador Alan falou, se isso está no contrato de concessão, se isso é permitido. Pelo que me falaram, algumas pessoas já me procuraram, realmente existe essa questão da prestação de serviço através de MEI. Se não me engano, um percentual de 20%, que dá 40 centavos a cada R$2 vendido. Não existe informação técnica para as pessoas de como fazer, o que fazer. Então, logicamente, vai procurar um contador, mas é uma pessoa que a maioria delas não tem conhecimento técnico nenhum sobre o que se tornar um meio para prestar serviço. E como o vereador Alan lembrou, é uma coisa que eu venho falando há muito tempo, que é o fracionamento do rotativo. Não é justo uma pessoa estacionar o veículo já pagando R$2. Eu dei alguns exemplos, um superfaturamento de vaga, o veículo para por 30 minutos, paga R$2. Vem um segundo para 40 minutos, mais R$2. Vem um terceiro para mais 30 minutos. Então, quer dizer, essa vaga em 1h40, ela gerou R$6. E tem aquela pessoa que estaciona o carro 17h15. Então ela vai ficar 1 hora, o rotativo vai até às 18, pagando por 2. Então, tem meu total apoio a esse requerimento. E mais uma vez, né, espero que essa audiência pública, essa reunião pública, possa trazer esclarecimento para a população de Lafayette. Muito obrigado. Obrigado. Continua a discussão. Com essa palavra, presidente. Com a palavra, vereador João Paulo. Senhor presidente, eu não sei se vocês perceberam, logo depois que surgiu essa conversa aí, que o pessoal teve que fazer os MEIs, a quantidade de fiscal e monitor que apareceu no centro da cidade. Antigamente a gente procurava eles aí e tinha que ficar rodando o dia inteiro para procurar. Agora você para o carro, já vem 3 te cercando assim. Eu não sei o que está acontecendo, porque todo lugar que você para aqui no centro da cidade agora, já vem um monte querendo te vender, eu não sei se tem coincidência com esse mês, se vocês estão ganhando em cima disso. Perfeitamente, Fernando. Estou me lembrando Cabo Frio. Cabo Frio tem estaciona, pessoas responsáveis Parece que tem um limite, né? Um mapeamento aqui. É bem complicado. É lá de fatiar a cidade. Aqui, daqui a pouco, está fazendo a mesma coisa, porque não tem base, não. Você dá a seta para encostar, já fica uns 2 esperando na porta da vaga, assim. Eu não sei. E a gente cobra aqui sempre a questão do... que a gente, não sei se estava no contrato, não sei se foi um acordo de cavaleiros que foi feito aqui, dos 15 minutos de tolerância, que é o cara parar numa vaga para descer uma pessoa, parar numa vaga para ir numa farmácia, e não está sendo respeitado isso. Não está sendo respeitado isso. Então a gente espera que eles venham aqui e que resolvam as demandas. Que eles venham aqui e comecem a fazer a pintura, que é a obrigação deles aí, ó, da sinalização no chão, que não é feita. Eles vieram aqui, pintou a cidade toda e depois nunca mais fez nenhuma manutenção. A gente espera que eles tirem aqueles olhos de gato no meio da vaga, que aquilo ali fica atrapalhando as pessoas, né, na baliza. Porque aquele olho de gato não tem sensor, não serve para nada. Não serve para nada. Então a gente espera que tire aquilo ali do meio da rua. Alguma coisa tem que ser feita, porque essa empresa também não pode ser da maneira como era, não. E eu volto a lembrar. Nós, enquanto estávamos nesta casa, vereador Sandro, vereador Divino, eu, Pedrinho, Fernando Bandeira, antes de nós aprovarmos o projeto
de estacionamento rotativo. Nós estávamos aqui nesta casa numa audiência pública discutindo isso. O gerente do trânsito na época, que era o Paulo Pereira, falou aqui nesta casa, antes de ser aprovado o projeto, que a empresa que ganhasse, que ia ganhar, ia ser a mesma que faz em Nova Lima, que ia implementar o rotativo digital em Lafayette. Nós ainda questionamos se não era de bom grado que começássemos com talão para depois começarmos implementando isso aos poucos, o digital. E ele falou não, que ia ser assim. Antes de aprovar o projeto, ele já sabia quem ia ganhar a licitação. E a gente fez essa denúncia no Ministério Público, a gente falou isso aqui, saiu na imprensa, e a empresa continua aí. Então, infelizmente, a gente fica refém das empresas aqui na Lafayette, né? Infelizmente. Continua a discussão. Só para finalizar. Com a palavra, vereador Alain. A empresa está aí, né? Então, a gente acha, sim, que caso esteja alguma coisa errada, o mínimo que a prefeitura tem que fazer é suspender esse contrato, até regularizar. Né? Então, nós já pedimos uma documentação aqui, vamos chamar eles aqui e vamos ver isso. Então, caso esteja errado, o mínimo que tem que fazer é suspender esse contrato aí. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, vereador Fernando Bandeira. Bem lembrado aqui pela vereadora Carla, né, que a gente sempre falou nessa casa aqui, desde quando tinha reuniões públicas aqui, audiências públicas aqui, a última, eu me lembro, veio um psicólogo aqui, da aviação presidente aqui, falou no ouvido da gente aqui, embromou nós vereadores aqui, falou que ia acontecer, a Janaína está rindo ali, você lembra, né? Então, falou e não fez nada, ficou só na falação. Ação que é bom, neca de catibiribos. Então, vereador Alain, espero que eles tragam afirmações, né, concretas, igual o vereador João Paulo falou aqui dos agentes, que agora tem 2, 3. Eu ia brincar com Vossa Excelência aqui, vereador, é comodidade, Vossa Excelência pode até escolher agora quem comprar. Então, não é justo os munícipes ficar só sendo tarifados, e a gente tem que ver, vereador, igual Vossa Excelência colocou bem, se eles estão cumprindo tudo o que consta, né, no contrato, até mesmo, no meu entendimento, o cunho social, aí eu estou levando mais para o lado social, já ficou excluído, né, o cunho social, porque, tendo em vista que os agentes, todos eles são hoje microempreendedores individuais, não tem fundo de garantia, não tem seguro-desemprego, não tem INSS, não tem assim, por parte da empresa para com os agentes, né? Porque o microempreendedor individual, quem arca com o próprio custo da Previdência Social, os impostos ao próprio, né, o microempreendedor. Então, com isso, só a economia que foi gerada, vereador Oswaldo, por essa empresa, eu não sei quantos agentes que tem. Estou curioso para saber quantos agentes que deve ter lá hoje prestando serviço. Não sei, não faço nem a mínima ideia. Mas, se pegar esses números de agentes que tem lá hoje, multiplicar aí, né, o valor do fundo de garantia, mais o valor da Previdência Social, isso no final do mês dá uma diferença muito grande. E com isso, o lucro deles está sendo líquido, né? Não está tendo gasto, entre aspas, não está tendo gasto. Os agentes, no meu entendimento, devem estar recebendo alguma comissão, né, vereador Alain? E o lucro deles Você me permite uma parte? Vossa Excelência tem a parte. Se existir no contrato deles essa obrigação de admissão desses funcionários, de quem será a responsabilidade depois em arcar com isso? 13º, férias, fundo de garantia, multa rescisória do município. Justamente, responsabilidade subsidiária, né? Isso aí é passível de uma ação judicial e com isso a economia passa a oneração para o município, dependendo da ação, né? A gente não sabe a hora do julgamento, só o juiz que sabe, mas isso aí é passível mesmo, vereador Alain, né? Isso aí, então a gente tem mais uma preocupação para que a gente possa atentar às cláusulas desse contrato e buscar, né, uma segurança jurídica também em defesa do próprio município, né, que muitas das vezes não tem condições financeiras para arcar com determinado serviço. Então, espero
que os nobres vereadores, no dia que os representantes da TIMOB estiverem presentes, não deixem, tá, vereadora Carla Sassi? Não deixem o psicólogo aqui, eu não sei se eles têm um poder de persuasão, não sei, muito grande aí, que eles não deixem de passar a lábia na gente aqui e sair por isso mesmo, não. Vamos apertar mesmo em cima deles para que eles possam responder os nossos questionamentos e sejam respostas conclusivas mesmo. Desde já, muito obrigado. Obrigado, vereador. Continua a discussão. Não havendo que discutir em votação, os vereadores que concordam permaneçam como estão. Aprovado o requerimento 164/2019, segue para providências cabíveis. Requerimento 165 requer que encaminhe expediente ao procurador, secretário de Educação, solicitando que apresente justificativa para a não celebração do termo de cooperação entre a Secretaria Municipal de Educação e a Guarda Municipal, para aquisição de veículo específico para a ronda escolar. Vereador Pedrinho. Em primeira e única discussão e votação, requerimento de número 165/2019. Em discussão. Senhor presidente. Com a palavra, vereador Pedro Américo. Senhores vereadores, funcionários e público presente aí, o Movimento Familiar Cristão, boa noite. Esse requerimento feito porque muitas pessoas questionam por que a ronda escolar não tem próximas escolas, né? Que próximas escolas hoje está muito perigoso. Esse pessoal usuário de droga, fica usando as crianças na porta da escola, e a Guarda Municipal, quando circulava ali, ajudava muito. Era muito bom, isso acabou. Aí nós cobramos por que não acontece de novo. Aí o pessoal fala que o Guarda Municipal não tem veículo, né? Aí quando nós conversamos com o secretário de Educação, que é de interesse dele, das escolas, ele falou que tem interesse, que a Secretaria de Educação tem carro à disposição e tem mais recursos. Que celebrar um convênio entre a Secretaria de Educação e a Guarda Municipal para poder ajudar a Guarda Municipal. E até hoje esse convênio não foi celebrado, nós estamos cobrando isso, por que não aconteceu ainda? E é muito cobrado a ronda escolar nas escolas. Muito obrigado. Continua em discussão. Não havendo que discutir em votação, os vereadores concordam com o requerimento de número 165/2019, permaneçam como estão. Aprovado o requerimento, o mesmo segue para as providências cabíveis. Projeto de Lei 32/2019, de autoria do vereador Carlos Aparecido, inclui no calendário oficial de eventos do município de Conselheiro Lafayette o Festival da Música Gospel e da outras providências. Senhor presidente, como o assunto já foi lido por todos e todos estão cientes, peço dispensa de leitura e que passemos direto para a votação. Colocar em votação o pedido verbal do vereador Santos José para que possa fazer a dispensa de leitura. Os vereadores concordam com o pedido verbal do vereador Santos José, permaneçam como estão. Aprovado o pedido. Passaremos à discussão e votação. Em discussão, não havendo que discutir, com a palavra o vereador Carlos Aparecido. Senhor presidente, novos vereadores, público presente, funcionários dessa casa, eu gostaria do apoio dos novos vereadores, porque tendo em vista que todas as entidades têm os seus dias comemorativos, então, os evangélicos também não poderiam ficar de fora dessa. Então, eu gostaria de pedir o apoio de todos os vereadores aí. Obrigado. Continua em discussão. Não havendo que discutir em votação, os vereadores concordam com o projeto de lei 032/2019, permaneçam como estão. Aprovado o projeto de lei 032/2019. Segue para a segunda discussão e votação. Solicito do senhor secretário que proceda à leitura da ordem do dia da seguinte sessão. Em seguida, faça a chamada dos senhores vereadores. Ordem do dia para a sessão de quinta-feira, 26 de setembro. Requerimento 166 do vereador Pedrinho. Requerimento 167, vereador Pedrinho. Requerimento 168, vereador Washington. Projeto de lei 32, em segunda discussão e votação, vereador Carlos. Vereador presidente Washington Fernando Bandeira. Presente. Alan. Presente. André. Presente. Carla. Carlos. Presente. Darcy. Presente. Divino. Presente. Chico Paulo. João Paulo presente. Lúcio. Presente. Oswaldo. Presente. Pedrinho. Santo. Presente. Encerrada essa sessão, convocamos os senhores vereadores para a próxima quinta-feira, dia 26 de setembro, às 19h30. Desejo a todos aqui presentes uma boa noite.